Vamos falar de Banco do Brasil, porque assim, querendo ou não, a gente acabou esbarrando aqui na questão de ingerência, e recentemente aí tivemos uma notícia de uma necessidade de capital, vou colocar dessa forma, de 20 bilhões, dos Correios, que é uma instituição pública, né. E aí o Banco do Brasil surgiu ali como um dos possíveis credores para esse financiamento. E é uma coisa que me entristece bastante ver os Correios numa situação como essa, vindo do resultado operacional positivo, né, do governo anterior, e caindo nessa necessidade de caixa, vamos colocar dessa maneira, de 20 bi, que se a gente for trazer para a realidade de empresas da bolsa, 20 bi, sim, pega as grandes empresas, tenho certeza que cairia muito bem, né, no colo de todas elas, mas você imaginar uma empresa privada ou privatizada, ou uma empresa listada precisando de 20 bi, é para a ação cair quanto no dia seguinte? Não, 50, a gente 60%? viu nas lojas americanas, foi exatamente o mesmo valor, É. caiu acho que 90 e poucos por cento. Pois é, e você acha que existe esse risco inerente em Banco do Brasil? Você acha que essa notícia que ronda os Correios, ela acaba poluindo um pouco, ou você acha que está muito mais relacionado ao desempenho operacional, o momento que o agro vive? Como é que você está olhando para Banco do Brasil? O resultado não foi bom no último trimestre, não tende a vir no curto prazo, muito impactado pela carteira de crédito mais especificamente do agronegócio. Existiu um certo otimismo por parte dos empreendedores do agronegócio lá em 20, 21, 22, e várias instituições financeiras, né, vamos dizer assim, compartilharam desse otimismo e o Banco do Brasil, por ser o maior, eh, financiador do agronegócio, acabou também participando e concedeu créditos não tão bons, né, ao longo dessa jornada. Na Suno, a gente financia também o agronegócio com o nosso Fiagro, e a gente via condições de mercado que a gente não quis participar, né, e acho que a gente foi um pouco mais conservador e por conta disso não tivemos nenhum evento de inadimplência até agora. E a gente viu que as instituições financeiras que estavam ali numa velocidade de crescimento muito forte da carteira de agro, geralmente estavam correndo mais riscos, riscos que foram acima da média, mas vai passar. Como toda circunstância de crédito, o que tem que ser feita? Tem que ser, parar de conceder com base naqueles critérios. Me parece que isso está acontecendo não só no Banco do Brasil, como todo mundo que financia o agro está apertando os critérios de concessão de crédito. Isso até aumenta a inadimplência no curto prazo, porque tem muito agricultor que não é que ele não tem dinheiro, ele ficava sempre jogando para a próxima safra, né? Então ele pegou um financiamento para essa safra, teve lucro, teve lucro, e só que ele não tem o dinheiro para pagar. Ele pega de novo um dinheiro para pagar a safra anterior e para rodar a próxima. Se essa música para de tocar, daí você começa a ter um evento de inadimplência, né, e foi isso que aconteceu. Então você tem aí os critérios sendo apertados que eles, no primeiro momento, eles aumentam a inadimplência. Mas o agronegócio brasileiro é muito competitivo, então existe um ditado que o fazendeiro quebra, a fazenda não, a fazenda muda de mão, né. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Algumas terras vão ser retomadas pelos bancos, isso já está acontecendo, a gente recebe ofertas, assim, de portfólios de banco de maneira recorrente lá, e ao longo do tempo isso vai se normalizar. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para consertar uma carteira de crédito. Primeiro, os critérios do passado têm que ser revistos e têm que ser mais apertados. 2, você tem que ser duro nas negociações. O agronegócio brasileiro, ele sempre teve muito dinheiro do Estado e tal, e por conta disso, alguns produtores eles têm um viés de não pagar e depois conversa com o governo, mobiliza os deputados para empurrar para frente, para renegociar, etc. Banco não é governo, banco ele tem que retomar o crédito, pegar aquela garantia e executar. É o que a gente pode falar: "Pô, Thiago, isso aí é não ter coração". Não, pelo contrário. Se você não pune o mal pagador, quem vai pagar é o bom pagador, né, os juros vai ser mais alto para o bom pagador. Então, quem não é um bom pagador, executa a garantia. Isso é um processo que demora, né. Problema na carteira de crédito, o Itaú teve, já no passado não tão distante, o Bradesco teve num passado até recente, né. Então, é isso que tem que ser feito, apertar os critérios de concessão
e ser duro na negociação. O Bradesco fez isso e a ação está subindo, acho que 50% no ano, né. Demorou um tempinho, mas você depura aquele processo que, não foi tão bem construído. Me parece que o Banco do Brasil está fazendo isso. Do outro lado, o Banco do Brasil, ele tem uma fortaleza que é essa receita de serviços, que é enorme, né, é um dos bancos mais eficientes do mundo, se você pegar aquele índice de eficiência bancária, dos grandes bancos do mundo, dos que eu encontrei, foi o mais eficiente de todos. E muito porque ele tem uma receita de serviços muito forte, entre elas a BB Seguridade que você citou agora há pouco, mas não só ela, tem uma gestora que é enorme, né, assim, você tem uma gestora que tem 1,7 tri, a última vez que eu vi, e que é tocada por 300 pessoas, 350 pessoas. Então, qual que é a margem bruta desse negócio? Então você vai somando essas linhas de serviço, isso é uma fortaleza para o banco que é relevante. Então, é muito mais difícil você fazer um turnaround de carteira de crédito quando você só tem receita de crédito. Quando você tem uma receita paralela forte de serviços, é muito mais fácil você tomar as decisões difíceis na carteira de crédito. Então, eu acredito que é um problema, mas que é facilmente consertável. Precisa tomar algumas decisões duras e essas decisões estão sendo tomadas. Obviamente que tem essas coisinhas aí no meio do caminho, correios, né, no passado, não estou vendo agora, mas assim, vai entrar numa eleição, começa a dar empréstimo para taxista trocar carro num juros mais barato, pode ser que tenha sempre esse uso político da máquina, mas também tem essas receitas de serviço que não caem no meu colo, não caem no seu, que eles têm também. Então, eu acredito que o na hora que normalizar esse lucro, você vai ver um múltiplo muito baixo e se tiver uma mudança de governo com uma outra cabeça, é ação que pode facilmente dobrar de preço, bem como a Petrobras. A gente olha para 26, eu acho que o Banco do Brasil já negocia hoje, no preço de hoje, mesmo com uma leve recuperação estimada no ano que vem, algo próximo a 4 vezes e meia lucro. É, mas Muito baixo, né. num ROI provavelmente de recuperação, não normalizado, né. Sim. Então, na hora que normaliza o ROI, pega a média aí dos últimos 10 anos, provavelmente negocia algo próximo de 3 vezes e meia. Se voltar para esse patamar de lucratividade de 10 anos, que eu acho bem factível, mesmo porque essas áreas de receitas e serviços cresceram muito e elas têm um ROI muito maior, elas cresceram mais do que a média de carteira de crédito. Então, não é difícil imaginar, em algum momento, voltar para a média de 10 anos de 15% de ROI, e com isso ela está tradando a 3 vezes e meia o lucro na hora que volta para essa normalização. Você pega os grandes bancos que tiveram problema na carteira de crédito, demoram uns 2 anos e meio para voltar para um patamar próximo à média histórica. Se o Banco do Brasil repetir esse padrão, tá 3 vezes e meia lucro, e se muda um governo, eu acho que é mais fácil de Uhum. voltar para o lucro histórico e com certeza vai ter um re-rating, né, Vitor? Não acho que as empresas do Brasil, não só as estatais, mas elas vão treinar nesse múltiplo um governo que tem outra cabeça. A gente quando olha, tem um estudo que eu gosto de fazer, que é olhar a correlação do juro de longo prazo com o preço-lucro da bolsa, porque, assim, você olha o juro real de longo prazo, ele basicamente está trazendo uma proxy de risco do país, né, o que rende acima da inflação. Então, se você é engraçado, você faz essa correlação, né, que é aquele gráfico de dispersão dos pontos do PI versus o yield do tesouro de 10 anos, você vê que ao longo do tempo, se você traçar a linha, né, seria a projeção desses pontos, ela vem fazendo assim, as paralelas ela vem caindo numa paralela, que é justamente esse re-rating do Brasil, né, você vai cobrando cada vez mais risco do país, e o múltiplo vai ficando cada vez mais depreciado. E aí, em tese, se a gente tem uma perspectiva melhor para o Brasil, especialmente de contas públicas, só das contas públicas você já deveria ter o mercado aceitando pagar mais caro nas empresas. Eu sempre tentei dissecar um pouco esse desconto que o Banco do Brasil tem relativo, né, acho que porque, assim, se a gente for olhar ingerência por ingerência, acho que o que aconteceu na Petro foi muito mais danoso do que aconteceu no Banco do Com Brasil, né. certeza, nem a Dilma conseguiu dar prejuízo no Banco do Brasil. E aí eu não sei, você acha que tem um quê de estar exposto a ter uma grande exposição ao setor cíclico, talvez? Nesse desconto que negocia? Eu acho que teve a carteira de crédito, que Uhum. fez ir para o pior múltiplo em muito tempo,
E tem essa questão da ingerência política, né. Então, se você for ver nos últimos 15 anos, os melhores momentos em termos de preço, valor patrimonial do Banco do Brasil, eram em governos que que eram conhecidos por respeitar mais a governança das estatais. Uhum. Vocês acham que o desempenho das estatais deixou a desejar ou porque eu lembro que o mercado ficou muito pessimista, né. Não, é que eu acho que, assim, tem 2 jeitos de você analisar essa essa sua pergunta. Como os múltiplos estavam muito estressados lá em 21, 22, e essas empresas estavam lucrativas, se você pegar o retorno total, que é a valorização mais os dividendos, foi um retorno muito bom Bom. das empresas estatais. Mas por quê? Porque ela estava num múltiplo muito baixo. Se a Petrobras, ela negociar a 3 vezes lucro, como negociou, e distribuir a 100% do dividendo, como em algum momento distribuiu, ela vai pagar 30% ao ano. Teve um ano lá que ela pagou 70% de dividendo, ela negociou até num múltiplo menor, se não me engano, negociou a 2 vezes lucro lá em 2022. Por quê? Porque estava com um lucro muito alto e porque estava num múltiplo muito baixo. Então, o total return das estatais nos últimos 5 anos, na Foi saída da pesado. pandemia, deve ter sido um dos melhores investimentos do mundo. Mas não foi expansão de múltiplo, não foi AI que você está vendo empresas tradando a 500 vezes receita. O múltiplo está baixo, foi o carrego dos dividendos dessas empresas. Se você compra uma empresa a 3 vezes lucro e ela distribui 100%, você vai ganhar 33% ao ano, ela nem precisa valorização, ela continuar no mesmo preço. Nos próximos 10 anos, você vai ganhar 33% ao ano, que é o inverso de 3 vezes. Isso aconteceu. Tinha uma empresa chamada Eternit, que tradeava nesse múltiplo, e ela distribuía quase 100% do lucro. E ela deu mais ou menos 30% ao ano de retorno para os acionistas. Ela não cresceu. Eu fiz esse estudo, ela não cresceu o seu lucro, ela cresceu mais ou menos o lucro em linha com o IGPM, só que ela valorizou 33% ao ano. Por quê? Porque ela estava tão comprimida que e pagando dividendos, que o dividend yield te dava um retorno. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com as estatais. Elas deram um ótimo retorno nos últimos 3, 4, 5 anos, porém não teve um re-rating, não teve uma reprecificação, uma expansão de múltiplos. Nos próximos 2 anos isso pode acontecer, somente se a gente vê uma mudança na direção do governo. Deu tempo? Não, eu queria fazer mais uma pergunta antes Vamos lá. da gente finalizar, que é o seguinte: quais outros setores ou quais outras empresas você vê uma possibilidade de re-rating? Vocês alavancados, É, não sei o que que você ou tem você de cases estressados que estão pegando todo o resultado operacional e pagando para banco, você acha que eles podem realmente ser uma boa fazer parte de uma boa composição de carteira para 26, Acho que olhando existe isso primeiro para o Brasil, né, o Brasil pode ter um re-rating. Eu já falei das empresas do o agro? agronegócio que estão sendo impactadas por Brasil, mas também por uma questão do agro. Eu acredito que essas grandes empresas capitalizadas e tal, essas vão ter um re-rating quando não só melhorar o Brasil, mas melhorar o ambiente que elas estão inseridas. E daí tem um tipo de re-rating que eu não gosto muito de operar, mas que pode ser que funcione, que são essas empresas extremamente alavancadas ou RJ, empresa aérea, essas coisas, que assim, se os juros do Brasil caem, essas empresas tendem a explodir de valorização, as empresas ultra alavancadas. Só que tem um risco de, se isso não acontecer, as empresas quebram. Sim. Então, A simetria não é tão boa, né, embora você possa ganhar muito, o risco é não é muito o meu alto. perfil, não é muito o meu perfil, mas assim, se você acha que o Brasil vai mudar e que os juros vai cair, talvez essa seja a melhor aposta, né, nem comprar essas daqui que a gente falou. É comprar essas empresas ultra alavancadas que estão deixando boa parte do resultado no financeiro, e se o financeiro cai, o resultado financeiro cai, né, assim, ou melhor, o prejuízo financeiro cai, essas empresas tendem a decolar. Qual que é o problema? Se isso não acontecer, essas empresas, algumas delas vão pedir RJ, né, isso já está acontecendo também. Sim. Então não é o típico investimento que eu gosto de fazer, eu prefiro investir em empresas que vão sobreviver mesmo num ambiente mais desafiador. Mas para aquela pessoa que quer fazer aposta eleitoral, talvez seja
Mas melhor caminho é ir por esse daí. Se você tem informações de quem vai ganhar a eleição, esse é o melhor caminho. e as que estão no meio do caminho? Eu falo meio do caminho, assim, você tem hoje, por exemplo, dentro do grupo Simpar, você tem uma Vamos que está exposta ao agronegócio, é um case alavancado, também vem sofrendo Sim. de todo esse cenário mais negativo na indústria como um São todo. níveis de pimenta um pouco menor, É, pode ser um caminho. você tem, por exemplo, uma Raízen, que teve todos os problemas Sim, que agora foi teve. capitalizada. É, Essas são as empresas apimentadas que certamente são menos, apimentadas do que o setor, por exemplo, da aviação civil, sem dúvida. né. Aviação civil, dependendo de quem ganha, o dólar cai, ajuda, o juros cai, ajuda também, essas empresas vão multiplicar, sei lá, por algumas vezes. Não é o meu perfil, Igor, mas pode ser um caminho. E essas empresas que você citou, eu acho que são teores diferentes de pimenta, né, é um teor um pouco mais light, dá para botar um pouquinho na carteira. Né, eu tenho falado sobre Localiza, que é um case que, assim, nos últimos anos a gente viu uma compressão, do retorno versus o custo de capital, né. E está muito atrelado ao aumento do custo de capital e também porque você tem uma dificuldade maior de repasse de preço, a indústria automotiva passa por um momento de competição desafiador, você tem entrada de players chineses e tudo mais. Mas eu acho também é um segmento que eu gosto, assim, você olha uma Localiza, 2 vezes e meia a alavancagem, não é tanto, deixa uma parcela relevante de resultado financeiro. É um setor que eu acho que tem espaço para crescer no Brasil ainda. É o líder de mercado, tem isso que você falou do agro, um cenário desafiador, a Localiza tem ganhado mercado, né. Então talvez tem algum case, assim, que você olha dentro do teu da Acho tua que cobertura que Auren você gosta? Auren acho que é um case mais alavancado, que sofreu muito por juros, e deu uma melhorada, acho que eles têm feito um bom trabalho ali também na parte das alavancagem, na parte operacional, tiveram resultado bom ali no na linha de comercialização, parte de comércio é ótimo. Na parte de comercialização, aí deram uma desalavancada legal, acho que estão fazendo bem isso aí. Compraram a S Brasil, né, se fundiram, Isso aí. né, na verdade. Aí anunciaram lá a questão, enfim, o juros explodiu e Foi logo depois, o timing foi muito ruim. Mas é interessante até isso, porque a gente tem visto muitas empresas saindo da bolsa, né, eu acho que cada vez mais, se a gente tiver fluxo voltando para o Brasil, esse cenário mudando, eu acho que a gente pode ter um cenário até mais explosivo do que seria o comum. Porque você tem menos liquidez, menos opções de investimento, que tem a cada dia que passa, mais empresas saem ou as empresas estão recomprando muita ação. Sim, para os grandes compradores de ações nos últimos anos foram os programas de recompra, não Hã, só no Brasil como fora. os próprios programas de recompra, então isso aí é É. mais um gatilho, né. A teoria da escassez de ações, né, eu sou menos otimista com essa teoria, porque os bancos de investimento resolvem esse problema rapidamente. É, fazer oferta, né. Oferta, emissão, IPO, A gente viu 2021, né. Aconteceu. Foi recorde. você conversa com os investment bankers por aí, todo mundo fala: "Pô, eu tenho 50, 100 empresas aqui que estão esperando uma janelinha para fazer IPO", né, são empresas que se prepararam, então esse problema da escassez de ações se resolve rapidamente.